Começa hoje a COP26, 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Mas o que está em jogo nessa conferência? Quais são os desafios para salvar o planeta da destruição que todos nós estamos assistindo em tempo real? E por que o Brasil de Bolsonaro é central nessa história toda? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Acabar com o uso de carvão. Manter a meta do aquecimento global em 1,5 grau e fazer com que todas as vendas de carros novos sejam com emissão zero de carbono em até 19 anos. Essas são algumas das principais pautas da COP, que começa hoje na Escócia, com a participação de 197 países. Essa conferência tem um peso. Por exemplo, na COP21, que aconteceu em 2015, foi assinado o famoso Acordo de Paris, que estabeleceu uma meta máxima de aquecimento de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, sendo que o ideal seria 1,5. Meio grau pode não parecer grande coisa, mas para o processo de aquecimento global significa muito. A ONU calcula que limitar o aquecimento de 2 graus para 1,5 significa 420 milhões de pessoas a menos expostas a temperaturas excessivamente elevadas. Muitos cientistas veem que a elevação de 2 graus Celsius pode fazer com que algumas das regiões mais densamente povoadas do mundo se tornem desérticas e outras sejam inundadas pelas águas do oceano. É o que se chama de ponto de não retorno. Os vídeos de degelamento dos polos são chocantes. Se o ritmo permanecer assim e todo o gelo da Groenlândia for eliminado, o nível do mar se elevaria em 6 metros, o suficiente para inundar muitas cidades costeiras ao redor do mundo em poucas décadas. Um dos pontos principais para esse aquecimento tem a ver com a queima de combustíveis fósseis, em especial o carvão. Há uma expectativa de que na COP26 se feche um compromisso para o fim do uso do carvão. O Japão, a Coreia do Sul e a China fizeram sinalizações nas últimas semanas de que devem defender, no mínimo, a não construção de novas usinas de carvão. No Brasil, 3/4 das emissões de carbono estão relacionadas ao uso da terra. 28% pela agropecuária e 44% pelo desmatamento. E mais de 90% do desflorestamento da Amazônia é ilegal. Caberia ao governo combater essas atividades. Mas com Bolsonaro e 2 anos e meio de Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, tudo o que eles fizeram foi confraternizar com madeireiro e garimpeiro ilegal. Bolsonaro visitou, inclusive, nessa semana, uma área de garimpo ilegal em terra indígena. Dados do Sistema DETER, do INPE, mostram que o total de alertas de desmatamento na Amazônia entre agosto do ano passado e julho deste ano foi de 8,7 mil quilômetros quadrados, o segundo pior resultado em 5 anos. O Brasil confirmou no ano passado a meta de redução de 43% na emissão de gases até 2030. Mas a menção específica ao carbono foi retirada do documento oficial. Na prática, abriram a brecha para passar a boiada. Sem falar de que não há nenhuma política efetiva para reflorestamento das áreas desmatadas, para transição energética ou de modais de transporte. Bicho, é verdade que a maior responsabilidade do aquecimento global é dos países mais ricos. Qualquer dado mostra emissão de gases por indústria, pelo que for. Mas o Brasil tem uma situação privilegiada para estar na vanguarda do combate ao aquecimento global. Você pega, o Brasil é o país com o maior potencial hidroviário do mundo, que é um transporte não poluente. E 85% do transporte de cargas e de pessoas no Brasil é feito por via rodoviária. Por pressão da indústria automobilística, por pressão da indústria do petróleo. Não se desenvolveu
a hidrovia com todo o potencial que tem. Mesmo na matriz energética, o Brasil tem uma matriz comparavelmente mais limpa que boa parte do mundo, porque ela é essencialmente hidrelétrica. Mas nós estamos vendo agora a situação de como ela é insuficiente. E quando tem seca, como está acontecendo aqui, o que o Brasil faz? Liga as termoelétricas, que é carvão, que é o que tem de mais poluente, mais emissão de gases de efeito estufa. Então, nós deveríamos estar discutindo energia eólica, energia solar, para fazer essa compensação, essa mudança nos modais de transporte. A Amazônia, o nível de desmatamento, o que é o desmatamento da Amazônia? Vamos falar o português claro. É ampliação da fronteira agrícola. Os caras fazem a queimada para fazer pastagem. Saiu um dado, inclusive, recente, sobre exatamente isso, qual o percentual das áreas desmatadas que viram pastagem. É a enorme maioria. É um desenvolvimento predatório. E quem é que segura o desmatamento? Povos indígenas e quilombolas. Se você pegar os dados, são impressionantes o quanto nas áreas indígenas, nas reservas indígenas demarcadas, o nível de desmatamento é 2%. Eu acho que o dado é esse. E se você pega nas áreas de propriedades rurais e tal gerais, o nível de desmatamento é mais de 50%. E aí o que o Bolsonaro faz? Estimula garimpo ilegal e madeireiros dentro das terras indígenas. Destrói o processo de fiscalização. No IBAMA ele chama de indústria da multa. O Salles ia lá e se reunia com o madeireiro no Acre. Tem uma responsabilidade política aí brutal. Que o Brasil participe da COP26 sendo representado pelo governo Bolsonaro é um escândalo. É um escândalo, porque é quem está descumprindo todas as metas dos acordos anteriores. E nós vamos ter que fazer esse debate, porque não vai ter um projeto de reconstrução do nosso país que não passe por um novo modelo de desenvolvimento. Não só cumprir essas metas globais que estão sendo estabelecidas, os acordos internacionais, mas mais do que isso, o Brasil tem todas as condições de estar à frente desse processo. Com esse aumento de temperatura do planeta, o Brasil vai sofrer com seca em algumas regiões e com cheia em outras. Desertificação de territórios de um lado, inundação de outro. A agricultura responde por mais de 1/4 do nosso PIB e metade das exportações. Mas não tem agricultura sem clima, sem ciclo de chuvas, sem ecossistema. De uma vez por todas, a gente tem que entender que não é a vida e a natureza que tem que servir a economia. É a economia que tem que servir a vida do planeta e das pessoas. Esse é o grande desafio da Conferência do Clima. E essa deve ser a mensagem da COP26 para o Brasil e para o mundo. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.